Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui de uma experiência muito feliz que eu tive na minha vida, que envolveu o meu garoto, o filho mais velho, quando ele ainda era um bebezinho e nós cuidávamos dele naquele aprendizado de pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, aprender a trocar uma fralda, a colocar uma roupa. Alguns têm tanta facilidade para isso. Eu não tive. Eu tive que aprender dia a dia, observando, vendo minha esposa fazendo, vendo outras pessoas com mais experiência fazendo. Mas uma data, um dia me marca muito, quando eu estava ali lutando para colocar uma roupinha nele e pegava com carinho, puxava o braço. E era tão difícil, aquele ser tão frágil, e a gente tentando organizar para poder enfiar o bracinho naquela roupa que parecia um tanto justa demais, mas não era, era falta de habilidade. Até que uma certa vez, já maiorzinho, eu ali naquela luta, tentando organizar, era tão difícil. Mas eu me lembro bem que ele olhou para mim e apertou o bracinho e colocou o bracinho no lugar certo para poder então vestir a roupa. Aquilo para mim foi tão significativo no dia que eu fiquei feliz porque eu tive a impressão real de que meu filho estava me ajudando na hora da dificuldade, que ele estava fazendo um esforço para me auxiliar. E ficou fácil depois. Eu me lembro muito daquela história que muitos já contam e que é sempre bom lembrar do filho que pede ao pai, quando vai abrir uma tangerina e não consegue fazer aquele primeiro movimento, aquela parte mais dura da fruta. E então ele pede, né? Pai, começa o começo. E aí então o pai vai lá e abre aquela primeira parte dura e a criança então consegue fazer depois com mais facilidade. Nesse dia eu tive a impressão de que era o inverso. Era eu pedindo ao filho, filho, começa o começo. E quando ele então olhou para mim e colocou o braço no lugar certo, empurrando para dentro da manga, eu então tive a sensação, a felicidade de perceber alguém que me olhava e me ajudava. De alguma forma, depois disso, passei a prestar mais atenção nas dificuldades das pessoas, a observá-las com um pouco mais de zelo, a quem estava de alguma forma cabisbaixo, cansado, tenso. E ainda que eu não fosse promover algum tipo de ajuda próximo, sempre me lembrava de pensar com um pouco mais de compaixão, quem sabe até fazendo uma oração pela própria pessoa, fazendo algo de diferente para tentar auxiliar aquela pessoa. E no final das contas, quanto ganhei com isso? Tive amigos que eu encontrava, por exemplo, estacionamentos, em locais que às vezes via a pessoa entristecida por algum motivo, e só de um mero perguntar, como já falamos aqui na outrora, se está tudo bem ou como é que está, de repente tudo acontecia e as coisas se avolumavam. Haveria ali uma sensação de amizade, de afeto, de carinho, e certamente todos nós que passamos por dificuldades muitas vezes não clamamos por ajuda, mas damos pistas, damos sinais que muitos estão prontos a enxergar se assim o quiserem. Meu filho não sabe, mas ele certamente me ensinou assim, um dos recados, uma das verdades mais incríveis, que é exatamente o hábito de olhar, prestar atenção de verdade na dificuldade, na dor alheia e poder tentar auxiliar na medida do que posso, na medida do que consigo. Tenho muito que aprender ainda com isso. Certamente não o faço nem de perto tudo o que poderia, mas esse começo, eu me lembro bem de Platão falando, né, como diz uma de suas frases célebres, quando ele fala que o começo é a metade de tudo. Ou seja, começar efetivamente a observar, a querer ser útil, a auxiliar, já é a metade de tudo que se pode fazer, tudo que pode ser feito, na verdade. E as pessoas estão precisando. Em tempos de Covid, em tempos de tanta dificuldade, tanto desastre, tantas complicações no mundo, cada vez mais as pessoas precisam. Então é hora de aparecer, falar com elas, mandar recados, dizer que está aqui, aproximar-se o máximo possível, ainda que não fisicamente,
pelo menos na certeza de que aqueles que você pode ligar, mandar um recado, falar um pouco, estão precisando. Ah, mas eu não sei nem o que falar nessas horas duras, eu não sei nem o que dizer. É muito comum nós ouvirmos isso. Não precisa dizer nada. Quem sofre não quer ouvir necessariamente alguma coisa. Quem sofre quer amor, quer presença, quer afeto. Então, muitas vezes, só o fato de estarmos ali, ou mandarmos um recado no privado, só para essa pessoa, de alguma forma abre, ou pelo menos encanta naquela hora, traz um pouco de paz e de lucidez, um pouco de carinho, que é não necessário para todo mundo. Então, que nós possamos nos lembrar que quando assim o fazemos, olhamos a dificuldade alheia e nos propomos a ajudar de alguma forma, que seja verdadeiramente fazendo uma oração, que seja não levantando nenhuma crítica, não seja falando ou pelo menos repassando palavras ou mensagens que levam a esse mal-estar, a esse clima ruim que o mundo já passa, nós acabamos não só ajudando, mas também nos ajudando. Me lembro bem de uma frase atribuída a Chico Xavier, que traz uma imensidão de ensinos, mas que reforça exatamente o que meu filho fez por mim lá atrás, quando me ajudou enfiando aquele bracinho na manga, que era mais ou menos uma frase dizendo que é indispensável não esquecer que quando nós auxiliamos de verdade a nós mesmos, é porque estamos também auxiliando ou dispensando ajuda aos outros. Então que nós possamos nos fortalecer cada vez mais. Se temos condição de hoje estarmos bem, que o façamos ajudando o outro. E se somos nós na condição hoje de dificuldade, de desamparo, de necessidade de um pouquinho de afeto e de aconchego, esperemos. Certamente alguém há de nos observar. E se alguém que está vendo esse vídeo agora, nessa hora, não posso deixar então de pedir, ou pelo menos de conclamar, a dizer-nos a todos que para tornar essa vida um tanto mais doce, é preciso que nós coloquemos então os nossos braços, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca, todo o nosso corpo, todo o nosso espírito, na verdade, em prol de auxiliar alguém, que certamente alguém nesse mundo vai estar precisando nessa hora. Meu filho um dia levantou apenas o braço e me deu um exemplo. Que nós possamos também levantar toda a nossa estrutura e podermos auxiliar alguém. Um forte abraço a todos, que possamos crescer e auxiliarmos no decorrer não só dessa semana, mas de toda essa experiência a qual todos nós estamos passando agora.